de Deus, amigos e amiguinhas! Hoje o Espaço Infantil CCB apresenta José, o governador do Egito. Essa história da Bíblia se encontra no livro de Gênesis, capítulo 42 a 45. José ficou encarregado do Egito. Tinha 30 anos quando começou a trabalhar como governador do Egito. Ele era alguém muito importante. Nos anos que se seguiram, aconteceu o que José havia previsto. Foram 7 anos de boas colheitas. Durante esse tempo, José encheu todos os depósitos, construiu novos celeiros e ele também os encheu para se preparar para os próximos anos. Terminando os 7 anos de fartura, começaram os 7 anos de fome, que se espalhou por todos os países. As pessoas vinham de todos os lugares em busca de comida. Faraó ordenou que o povo fosse até José e fizesse o que ele mandasse. Desta forma, José abriu celeiros para vender comida aos egípcios e pessoas que chegavam de outros países. No meio da multidão, havia um grupo de pessoas que José conhecia. Eles eram seus irmãos. Ele não reconhecia José, porque ele parecia e agia como egípcio. No entanto, José sabia que eram eles, mas não disse nada a eles. Então disse José: "E vocês de onde vêm?" E responderam: "Viemos de Canaã para comprar comida." E se prostraram diante dele. Nesse momento, José lembrou dos sonhos que tiveram com eles. E disse: "Certamente vocês são espiões e vieram investigar as áreas do Egito." Não, senhor. Somos irmãos", disseram eles. Eram 12, mas um morreu, e nosso irmão mais novo ficou com nosso pai. Somos pessoas honestas, não somos espiões, meu senhor. Disse José: "Eu não acredito. Se você não é espião, tente voltar para sua casa e traga seu irmão mais novo. Entretanto, um de vocês ficará aqui como prisioneiro." Então José aprontou para seu irmão Simeão. Os irmãos estavam nervosos. Então José disse: "Mas primeiro todos devem passar 3 dias na prisão." Na prisão, eles dizem: "Sem dúvida, estamos sofrendo as consequências do que fizemos ao nosso irmão." "É verdade. Agora temos que pagar pelo que fizeram com ele." José ouviu o que eles disseram e chorou. Quando 3 dias se passaram, libertaram todos os irmãos, apenas Simeão ficou. Eles levaram comida no caminho, perceberam que o dinheiro que tinha usado para pagar o trigo lhes foi devolvido. "Oh não!" eles lamentaram. "O egípcio vai acreditar que nós roubamos o trigo." Quando os irmãos chegaram em Canaã, eles contaram ao seu pai Israel tudo o que havia acontecido. Eles perguntaram se podia levar Benjamim para o Egito. E disse Israel: "Não, ninguém vai tirar Benjamim de mim. Benjamim fica aqui comigo. Você me deixará sem filho? José não está mais conosco. Simeão não está aqui. E agora eles querem levar o Benjamim?" Dia depois, a comida que eles trouxeram do Egito estava acabando lentamente. Quase não havia mais nada. Repetidas vezes, os irmãos pediram permissão para voltar ao Egito com Benjamim. Depois de tudo, Simeão ainda estava lá, mas Israel disse que não. Ele sabia que isso seria adeus a Benjamim. Então Judá, o irmão que vendeu a José como escravo, disse ao seu pai: "Vou assumir as responsabilidades
Deixe Benjamim ir conosco, e eu responderei por ele. Se eu não devolvê-lo a vocês, são salvos. Serei culpado diante de ti por toda a vida. Israel não teve escolha. Então ele disse que sim. É assim eles começaram a sua jornada. Assim que os irmãos chegaram ao Egito, foram ver José. Ele não podia deixar de administrar o seu irmão Benjamim. Ele havia se tornado um jovem bem bonito. Venha, fique na minha casa e vamos comer juntos, disse-lhe José. Então Simeão foi entregue a ele da prisão. Quando os irmãos chegaram em casa, eles encontraram aos servos sobre o dinheiro que encontraram no caminho para suas terras. Quando José entrou em sua casa, eles entregaram os presentes que havia trazido. E José perguntou: como está seu pai, que havia mencionado para mim? E respondeu: sim, nosso pai está bem e ainda vive. José olhou para Benjamim novamente e perguntou: esse é o irmãozinho que me falaram? Que Deus esteja com você, meu filho. Então José se afastou. Os seus irmãos se curvaram a ele, assim como ele aparecido no sonho que tiveram há tantos anos antes. Comovido pela presença de seus irmãos, correu para fora do quarto. Quando ele estava sozinho, ele chorou e chorava sem parar. Então ele enxugou as lágrimas e voltou para onde seus irmãos estavam. Houve uma grande festa e durou a maior parte da noite. Mas José nunca disse aos seus irmãos que ele realmente era. Mais tarde, José ordenou secretamente ao seu servo e disse: encha as malas daqueles homens com comida e também coloque o dinheiro de cada um deles. Então coloque minha taça de prata na bolsa do irmãozinho. E o mordomo fez tudo o que José mandou. Na manhã seguinte, os irmãos foram para casa. Eles eram felizes. Eles resgataram Simeão, compraram comida para suas famílias e jantaram com um homem importante. E o melhor de tudo, Benjamim estava seguro, até que, de repente, os guardas e os servos galoparam para alcançar os irmãos e gritaram: saiam de seus camelos e burros! E os irmãos disseram: o que fizemos de errado? E os guardas responderam: é assim que você trata um governador depois de tudo o que ele fez por você? Um de vocês roubou a taça de prata do nosso mestre. E os irmãos disseram: mas por que roubaremos? Se a taça foi encontrada na posse de qualquer um de nós, deixa aquele que o tem morra, e o resto de nós seremos escravos. Tudo bem, respondeu o servo. Será feito como você diz, mas somente aquele que tiver o cálice em sua posse será escravo. Os guardas verificaram os camelos e burros um a um. O último que verificaram foi o burro de Benjamim. Quando o encontraram, o guarda ergueu a taça de prata no ar e os irmãos gritaram: ah, não! Isso é terrível! E disseram a Benjamim: o que você fez? Benjamim ficou tão surpreso que só conseguiu balançar a cabeça e disse: mas eu não peguei! Os guardas ordenaram que voltasse ao palácio de José, e ali os irmãos imploraram a José, dizendo: Senhor, somos inocentes, nós não fizemos isso, somos homens honestos. E disse José: homens honestos não roubaram da minha mesa? E disse: nós não roubamos. Então explica como que meu copo ficou entre as suas coisas, disse José. E responderam: não sabemos como explicar, Senhor. Deus poderá estar punindo por um pecado que cometemos há muito tempo, mas não roubamos.
Disse José: ok, você pode ir agora. Todos, menos Benjamim. Ele vai ficar como meu servo. Então Judá gritou: não, meu senhor, imploro, não faça isso. Nosso pai vai morrer de tristeza se não levarmos Benjamim de volta. Ele já perdeu um filho e ele não suportaria perder esse também. Por favor, peço-lhe que me deixe ficar no lugar dele. Serei seu servo. Se Benjamim ficar aqui, nenhum de nós será capaz de ficar diante de nosso pai novamente. José olhou para Judá de joelhos e percebeu que todos os irmãos não eram mais ruins como antes. Então José, com lágrimas nos olhos, disse: eu sou seu irmão José. Mas eles não acreditaram nele. Estavam tão assustados que não poderiam ver ou ouvir. E disse José: meus irmãos, abram os olhos, eu sou José, aquele que foi vendido ao Egito. Então José falou: não tenham medo, meus irmãos, não fiquem com raiva de si mesmo. Deus me enviou aqui para garantir que houvesse comida suficiente para nossa família. Deus me colocou para governar o Egito. Tudo isso fazia parte do plano de Deus para cuidar da nossa família. José estendeu os braços para Benjamim e lhe deu um grande abraço e os dois começaram a chorar. Então abraçou todos os seus irmãos e disse: agora volte para o nosso pai e diga a ele que entrega toda a nossa família porque daqui à frente eles vão morar aqui no Egito. Quando Israel chegou ao Egito, se encontrou com José e seu pai disse: José, meu filho, você está vivo, você está vivo. Logo José e seu pai se abraçaram e choraram muito. E desta forma o povo de Israel sobreviveu da grande fome do Egito. Gostaram desta história da Bíblia? Se inscreva em nosso canal, não esqueça de deixar o joinha. Deus abençoe a todos.